caminhando contra o vento. Na mesma época, começam a pipocar passeatas pedindo o afastamento de Collor. Os Carapintadas fazem manifestações pacíficas e bem-humoradas. Sejam bem-vindos ao ABC da Notícia. Na abertura da edição de hoje, você ouviu Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, entre gritos de protestos dos jovens Caras Pintadas. Os Caras Pintadas foi um movimento de jovens estudantes que tomou conta do Brasil em 1992. Esse movimento cresceu de maneira tão contagiante que o primeiro presidente eleito pelo voto direto, Fernando Collor de Mello, foi colocado para fora da presidência num processo de impeachment. Há exatos 30 anos, a juventude brasileira puxou toda a sociedade para as ruas, que pressionou a classe política. Hoje, nosso assunto aqui é o jovem, é a política, mas o que vem em seguida é uma pergunta. Por que o jovem brasileiro parece meio apático, parece não estar interessado na vida política do país? Faltam aí alguns meses para as eleições e só 10% dos jovens entre 16 e 17 anos providenciaram o título de eleitor. Para falar com a gente hoje sobre esse assunto, eu recebo aqui a Larissa Dionísio, que é especialista em educação e cultura pela Flaxo Brasil, é coordenadora da pesquisa Jovens no Poder, que revela histórias de jovens inovadores na política. E também o Márcio Black, cientista político e coordenador do Programa de Democracia da Fundação TID Setúbal. Bem-vindos à edição de hoje. E também do nosso elenco fixo aqui, o nosso querido Alexandre Sayad, meu querido amigo jornalista especializado em educação e também, mais especificamente, em educação midiática. Boa noite, Alê. Boa noite, Poli. Obrigado. Eu gostaria de começar, então, aqui perguntando para Larissa. A gente ouve muitos especialistas falarem que uma das causas aí desse problema dessa apatia desses jovens seria, talvez, que existe um envelhecimento dos líderes partidários, existe uma desconfiança no sistema político. Eu gostaria de saber se existe, na sua opinião, algum outro tipo de barreira que impede desses jovens ingressarem nesse universo político, ou se é exatamente só esse envelhecimento desse universo político. Bacana. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? As pessoas vão escutar em diversos momentos. Exatamente. Eu sou a Larissa, do Instituto Update. Agradeço muito aqui o espaço para a gente estar falando sobre juventudes na política, no plural e no poder, né? É muito importante para esse ano, e não só para esse ano, mas para os próximos também, né? Porque política se faz além do voto. Bom, Cris, a gente tem mesmo uma falta de representatividade de jovens na política, principalmente nos espaços institucionais e partidários, né? Na política eleitoral, na política partidária e na política institucional. Existe ainda um corpo muito, né, branco, velho, conservador, muitas vezes. Isso também nos partidos e na política institucional eleitoral, e é isso um pouco que o Instituto Update também estuda e revela, né, essas dificuldades, essas barreiras, para a gente poder entender e combater isso, para ter mais representatividade, mais diversidade no poder nesses espaços. Então, além desse sintoma do nosso sistema, né, eleitoral, a gente tem barreiras partidárias, né? Os partidos ainda têm uma forma muito fechada para que outras caras, outros corpos possam entrar. Existem barreiras também da própria sociedade, da falta de legitimidade desses jovens. E aí, quando a gente está falando em jovens, a gente pega muito o Estatuto da Juventude, né? Então, dos 16 aos 29 anos.
Então, a gente tem essa deslegitimação por parte da sociedade falando que os jovens muitas vezes não têm capacidade para ocupar esse lugar, né? Não têm capacidade técnica, não sabem tomar decisões porque ainda são jovens. Isso é muito prejudicial, porque ao mesmo tempo que a gente coloca, né, enquanto sociedade, toda essa expectativa dos jovens são o futuro, os jovens vão transformar, mas aí não dão espaço, não dão protagonismo para esses jovens, principalmente nesses espaços de poder e nesses espaços de decisão, né? Existem outras barreiras, que isso não é só de jovens, mas principalmente mulheres negras, pessoas indígenas, que é a questão da violência política de gênero e raça, né? Isso, infelizmente, não só no nosso país, mas é um fenômeno na América Latina muito perverso, que distancia muitas pessoas dessa ocupação na política eleitoral partidária e institucional. Então, essas são algumas barreiras que a gente identificou na nossa pesquisa Jovens do Poder. Então, isso que você fala, que é do negro, das mulheres, que se bate muito nessa tecla, mas o que a gente vê é que os jovens eles têm tido também pouca participação. Na última eleição, só para levantar essa questão com um pouquinho mais de profundidade, na última eleição que a gente teve aqui no Brasil, só entre os vereadores, só para a gente ter uma ideia, caiu a participação do jovem, entre os jovens vereadores, quer dizer, pessoas com menos de 30 anos, e 7,2% dos eleitos só eram jovens com menos de 30 anos, quer dizer, indica aí uma resistência à renovação dos quadros partidários. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o Márcio. Cadê o Márcio? Márcio, como é que você vê essa questão? Já eu passo para o Alexandre, que já quer também fazer um comentário sobre isso. Márcio, por favor. Eu acho que eu sou muito reticente em falar que o jovem está apático, assim, né? Eu acho que a gente tem um movimento que foi muito relevante em 2016, que foi o movimento secundarista, né? Que começa aqui em São Paulo, dentro de uma perspectiva, né, de uma reforma do sistema educacional paulista, né, no estado de São Paulo. E aí, de repente, a gente vê esse movimento, ele pulverizar, na verdade, muito rápido e de maneira muito bem organizada pelo Brasil inteiro. Se eu não me engano, foram mais de 1.000 escolas ocupadas por um movimento com protagonismo totalmente de jovens, né, ali, que estão no ensino no segundo grau. E eu também fui um daqueles que mordeu a língua naquele momento, né, porque eu era um daqueles que falava assim, os jovens são apáticos, né? Os jovens não se mobilizam politicamente. Na minha época era diferente, a gente ia para a rua, esse tipo de coisa. Mas aí a gente foi ver que, na verdade, a gente não conseguia enxergar onde a atuação desses jovens está acontecendo. Então, eu acho que a Larissa traz isso muito bem. Assim, eu acho que existem barreiras que são institucionais, quer dizer, porque é isso, tem um status quo ali, tem uma elite política que não permite o acesso dessas juventudes que querem aí embarcar em projetos institucionais, né? Seja no legislativo, seja no executivo. Então, essa é uma barreira. A outra barreira não existem hoje espaços cívicos preparados para receber esses jovens enquanto agentes de transformação política, até porque, na verdade, os espaços onde eles costumam atuar são espaços que são estigmatizados, né, socialmente. Vamos pegar hoje, assim, existe um preconceito muito grande em relação ao movimento do funk, né, aos fluxos, ao pancadão, mas que hoje, que dentro dos territórios periféricos, por exemplo, é um espaço de formação político dessas juventudes. Quer dizer, então, os espaços de formação política também se moveram, e aí a escola passou a ser um espaço de formação política, substituindo aí sindicatos, partidos, que são espaços, vamos chamar de envelhecidos, que não conseguem receber muito bem essas novas atuações, essas novas formas de se atuar politicamente. E aí também a Fundação Tite Setúbal, a gente publicou uma pesquisa no final do ano passado que mostrava também que o jovem ele é um pouco avesso a essa violência, a forma como a política hoje está sendo tratada de maneira violenta nos espaços, tanto públicos quanto digitais, né?
Quer dizer, num cenário hiperpolarizado como que a gente vive hoje, falar sobre política produz violência, né? Violência simbólica, em alguns casos, e a gente está vendo essa violência simbólica, inclusive, se converter em violência física, né? Então, eu enumeraria essas 3 razões, pela qual Então, uma é falta de visibilidade mesmo, a outra é um afastamento por conta da violência que está colocada hoje no debate público. Quer dizer, eles evitam se colocar nas redes sociais com medo, né, de serem perseguidos, serem cancelados. Alexandre, acho que tem algo a dizer sobre isso, né, Ale? Eu acho que na verdade é mais uma pergunta, Larissa e Márcio. Os espaços políticos hoje são físicos e são digitais, né? Pelo que eu entendo, a gente tem uma ocupação política e física e digital. Existe receio com relação ao cancelamento, por exemplo, de você se posicionar politicamente numa rede social? E, por outro lado, eu vi uma pesquisa também, Márcio, que, salvo engano, é da TID Setúbal, que coloca que, por outro lado, os influencers aí jovens, quando se colocam politicamente, acabam também por aquecer, vamos dizer, esse assunto entre os pares, né? E isso vira um fator positivo de debate, né? Como vocês enxergam isso? Larissa? Black, eu acho que você pode começar, porque a pesquisa de vocês traz muitas informações e dados relevantes para a gente começar essa conversa. Eu acho o que apareceu na nossa pesquisa o que gritava mesmo, assim, que aparecia como destaque era isso, né? Quer dizer, os jovens com receio de se posicionar politicamente por conta desse medo de cancelamento e dessa violência que acontece realmente nas redes sociais. E o curioso nessa pesquisa, na verdade, é que todo mundo acha, né? O público mais jovem, ele vai se informar sobre política e vai debater política nas redes sociais. E o que apareceu para a gente foi o inverso, na verdade, né? Como eles têm esse receio de serem cancelados, né, nos canais digitais, nas redes sociais, esse tipo de coisa, eles acabam enumerando que, eles se informam sobre política nos veículos tradicionais, quer dizer, telejornais, esse tipo de coisa, o que é bem curioso, assim, né? Quer dizer, eles não se informam por redes sociais, eles se informam pela TV, jornal e até rádio, né? Acho que o rádio aparece ali em terceiro ou quarto lugar. E, por outro lado, eles também preferem debater política presencialmente. Mas ele nos espaços de sociabilidade. Agora, ele evita, como o Alexandre falou, ele evita se colocar nas redes sociais, nesse debate onde ele se exibe mais com medo de uma agressão, ele evita se colocar, né? Uma coisa. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, se essa geração que já nasce nesse mundo tecnológico, ele muda a visão dele de mundo, já que ele nasce nesse mundo tecnológico, onde as informações correm de um jeito diferente, ele se coloca de um jeito diferente, às vezes pode ser até um jeito menos sincero para não se expor. Ele muda a visão dele de mundo? Larissa, você tem algo a dizer sobre isso? Talvez você tenha. Vamos lá. Sim, eu acho que isso transforma, né, a forma como ele interage com essas informações e com esses novos espaços de sociabilidade também, altera a visão, né? Só reiterando o que o Márcio disse, na nossa pesquisa também, né, com pessoas que foram eleitas, então, de alguma forma, já estão nesse caminho, já tem uma predisposição, já tem uma jornada ali, que é a campanha, né, são consideradas pessoas públicas, elas também têm uma dificuldade, muitas vezes, né, de se colocar, esse medo do cancelamento existe, né, claro que aí existe uma outra rede que cuida, né, delas nesse sentido, mas essa questão entre vida individual e vida pública, né, apareceu muito nas nossas histórias, nas nossas conversas, no sentido de que muitos ainda estão entendendo como é que é ser um vereador, uma vereadora, uma deputada, e também ser uma jovem, uma pessoa
né, que vai sair, que vai ter os seus afetos fora disso. Mas o que foi muito interessante a gente ver também é que essas pessoas que a gente entrevistou, né, que são jovens inovadores, que estão protagonizando essas inovações políticas, essas transformações dentro desses espaços de poder, estão vendo a política como ferramenta de transformação, como ferramenta de afeto, como ferramenta de encontros possíveis. Mas não é essa política, aquela política de Brasília, essa eles desprezam, essa eles não querem saber, essa política, essa velha política. Eles vão àquela política que eles vão lutar pelo meio ambiente, eles vão lutar contra o racismo, é por essas outras portas que eles querem fazer política. É isso que você está dizendo? Isso, existe uma política muito mais voltada às causas, né? Então, a equidade de gênero, combate ao racismo, combate à transfobia, combate ao meio ambiente, e com uma visão holística e complexa, interseccional, assim, que conecta todos esses conceitões na prática política, no desenvolvimento de políticas públicas territoriais que vão conversar com diferentes públicos sobre esses desafios sociais e desafios locais, né? Essas pessoas que já estão ocupando o poder na política institucional, eleitoral, claro que, assim, existe uma conexão com essa política tradicional, né? Porque eles até comentam com a gente, né, que são outros tempos, o tempo da política dos movimentos sociais, né, da política das ruas, dos grêmios, é diferente do tempo da política institucional, né? Agora, então, existe uma adaptação... Oi. Não, desculpa, pode concluir. Pode concluir. Tá. Existe uma adaptação, mas existe também eles, ao colocarem nesse lugar, eles trazem estratégias, formas de fazer diferentes que conectam esses mundos e conseguem trazer mais gente, não só mais jovens, mas mais pessoas para participar dessa política do dia a dia, né? Enfim, então as coisas começam a ficar mais, a cidadania começa a ficar mais fortalecida a partir dessas práticas também de inovação política que esses jovens estão levando para a institucionalidade. Dois dados me chamaram a atenção, eu não sei exatamente se foi na sua pesquisa, que 92% dos jovens não confiam nos partidos políticos e 1 em cada 5 jovens não sabe o que é democracia. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar, Márcio, o que é democracia? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão para o cientista político, né? Mas vamos lá, eu vou tentar... De maneira bem pragmática, assim, a gente pode dizer que muita gente valoriza a democracia porque esperam dela, na verdade, certos valores, né? Que são, inclusive, exteriores a ela, como a liberdade, a igualdade política, e também esperam que ela promova aí alguns objetivos sociais ou econômicos que são valiosos para a sociedade, né? Contudo, também a gente precisa considerar que a democracia ela possui um valor que é dela, que é próprio da própria democracia. Quer dizer, ela permite, de tempos em tempos, que uma coletividade decida quem é que vai a governar, né? Então, eu acho que, aqui, para resumir bem o que seria a democracia, a essência da democracia reside justamente no fato de que ela processa, de forma pacífica e em relativa liberdade, os mais diferentes conflitos que possam surgir numa sociedade, né? Eu gosto de brincar assim, de maneira bem pragmática, é quase como se ela fosse uma metodologia para a resolução de problemas. Se eu fosse assim? falar bem... Porque é isso, é por meio da democracia e dos seus valores que a gente vai processar todos os conflitos que existem na sociedade. Quer dizer, não existe democracia sem pluralidade, sem liberdade de expressão, sem diálogo. E aí tem esse momento, né, que é inclusive o da representatividade, que é o momento em que você vai eleger uma pessoa que vai representar as suas vontades, né, os seus desejos, os seus objetivos sociais e econômicos. Agora, Márcio, para a gente entender... Por isso que eu uso essa metáfora da... Desculpa. Pode falar, usa a metáfora. É por isso que eu trago essa metáfora eu coloco nesse lugar, né, que é quase como se fosse uma metodologia de resolução de problemas, porque é isso, os problemas são colocados na mesa, como que a gente faz para resolver?
Vamos para o espaço cívico, para o espaço público, e a democracia é o grande instrumental que está aí colocado para a gente e que permite resolver tudo que está ali de conflito. Márcio, você coloca muito essa dificuldade burocrática e que a falta de espaços cívicos, sejam digitais ou físicos, aí impedem o jovem de renovar a velha política de Brasília mesmo, que eu estou falando, a velha política no sentido estrito senso, né? A minha pergunta é, as pessoas sabem o que é necessário para você se tornar um candidato, para você representar uma comunidade, uma cidade, um legislativo? Quer dizer, esse caminho é claro, é aberto para o jovem? Ele é límpido? Eu acho que além da barreira, olha, eu acho que você dentro da educação, acho que é para além da barreira, que essa barreira institucional que está colocada para quem já é ativista e quer percorrer esse trajeto, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país profundamente desigual. E essa desigualdade, ela se manifesta também no acesso à educação. É aqui na educação, assim, formal, é isso. A gente sabe que existe até de formação, de intelecção mesmo, quer dizer, de alfabetização. Então, essa desigualdade, ela se manifesta também, ela promove o quê, né? Tem esse letramento, né, que é o letramento da alfabetização e tudo mais. Quer dizer, se você não acessar até um certo lugar, você não consegue se informar, você não consegue entender quais são as características de uma democracia, da participação, esse tipo de coisa, até para você estar bem informado sobre o que está acontecendo na política, né, ou no campo social. Então tem esse lugar que essa desigualdade já tira as pessoas. E aí tem a coisa assim, o letramento político, né? Quer dizer, as pessoas não sabem hoje como funciona o federalismo brasileiro, o que é uma república federativa, como estão divididos os poderes e qual é o papel de cada um. Isso aqui não precisa ir muito longe, assim, gente com um doutorado que não entende muito bem como isso funciona. As esferas de poder. Porque a política ela se descolou dessa... Exatamente. Uhum. Agora, Larissa, isso só para a gente ir encerrando, porque a gente precisa encerrar, o nosso tempo é curto aqui, mas para a gente caminhar para o final, eu gostaria que você nos dissesse que a pesquisa mostrou também, você constatou que que um pouco o Márcio começou a dizer, o Brasil tem... O jovem que está em São Paulo é diferente do jovem de várias partes do Brasil. Nós temos vários jovens. Quando a gente fala da juventude brasileira, a gente fala de várias juventudes brasileiras. Sim, é importante a gente entender quando a gente fala de juventudes, esse S que foi colocado no final, essa de plural, ele realmente, a gente tem que entender as pluralidades e as diversidades, né, as diferenças que existem nessas juventudes. Então, é diferente, por mais que essa juventude, né, de agora, ela tenha mas tem acesso, né, à tecnologia, à internet, nasceu nesse mundo tecnológico, tem muitas que não têm acesso, né, a essa tecnologia, não tem acesso à internet. E isso reconfigura muito tanto a participação dela, por exemplo, na política institucional, né, ao fazer as suas campanhas, na parte de financiamento de campanhas também, né? Mas principalmente é isso, a juventude rural é diferente da juventude quilombola, que é diferente da juventude indígena, que é diferente da juventude periférica, a juventude de uma cidade, né, no centro da cidade, juventude branca, juventudes negras, enfim, existem essas interseccionalidades e essas desigualdades também, tem que olhar isso também nas juventudes, né, para a gente poder não colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não estamos no mesmo barco, né? Então, e as juventudes sensibilizadas, né? Na pesquisa Jovens no Poder, a gente identificou que uma das estratégias que essas juventudes no poder usam é a metodologia a diversidade como metodologia de mudança. Então, essa galera já entra
né, muito, pelo menos, né, essa galera que a gente conversou, são jovens inovadores que têm aí nas suas práticas a agenda da redução das desigualdades sociais, né, das desigualdades econômicas, políticas, do combate à emergência climática. Então, eles usam a diversidade já como metodologia de mudança, né? E aí, só resgatando o que a gente estava falando sobre a educação, tem a educação política, né? Esses jovens entrarem também nesses espaços de poder, eles acabam utilizando muito a educação política para chamar mais gente, para transparentar processos, para traduzir, né, esses conceitões de uma forma mais gostosa e de uma forma que as pessoas possam participar. Ok. Muito obrigada, Larissa Dionísio, especialista em educação e cultura, coordenadora da pesquisa que ela acaba de fazer referência, que são Jovens no Poder, que revelou aí histórias de jovens inovadores na política. Eu quero agradecer também ao Márcio Black, cientista político e coordenador do Programa de Democracia da Fundação TID Setúbal. O tempo aqui voou. Hoje foi mais rápido, né? Parece, tive essa impressão também. Foi muito bom. Muito obrigada. Lembrando que esse é o ABC da Notícia, um programa que traduz a notícia do dia a dia para você, um programa que fala em letra de forma, aqui não tem conversa de especialista para especialista, a gente tenta falar o mais simples possível, dar acesso e é isso, né, Ale? Esse é o recado. Exatamente. Você pode aí ouvir e ter esse programa pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Muito obrigada, Ale, pela companhia de sempre e a gente volta no próximo sábado. Até lá!